Paulo Motta, que está lançando na próxima semana, dia 13 de julho, no Shopping Olaria, aqui em Porto Alegre, na Mr. Pickwick, seu novo livro, As Crônicas da Pílula Lilás. A gente já vai explicar que pílulas são essas, por que esse nome, mas primeiro deixa eu comentar, afinal de contas é uma grande figura. Dá para te chamar de Sacripanta ou tu vai me chamar de Sacripanta? Ambos. Boa noite. Boa noite. Tudo Herege, bom, Sacripanta, Filisteu. Tudo Bandário. bom? Tudo bom, queridão? Tudo bom, Felipe. Muito obrigado. Para quem não te acompanha no Facebook, explica por que essa introdução, nossa, Sacripanta, herege, bandalho. Afinal de contas, né, quem não te conhece no Facebook tá perdendo. Vá lá e peça a amizade dele. Obrigado. Mas é que eu comecei a escrever, comecei a entrar no Facebook, porque eu sou um completo, né, desconhecedor de informática, esse negócio todo. Para tu ter uma ideia, rádio de pilha é um negócio fantástico. Torneira, eu fico fascinado. Mas eu concordo contigo. Fascinado por torneira. Observa o funcionamento de uma torneira. Tu imagina um celular, né? Um computador. Bom, mas enfim. Mas tu escreve no computador, né? Eu escrevo no computador. Tu escreve no computador. Por quê? Porque eu tive um problema que me deu uma bolsa de colostomia. Eu costumo dizer que eu sou um marsupial, tipo um canguru, que tem uma bolsa. Raposa tem uma bolsa. Eu sou um marsupial porque eu tive um problema chamado gangrena de Fournier, que me deu uma bolsa de colostomia, que eu provavelmente a vida inteira terei que carregá-la. Aí fiquei no hospital de clínicas a partir desse problema, um mês mais ou menos. Depois parei numa clínica geriátrica. Sei lá por quê. Jovem do jeito que tu é. Sim, mas é porque eu tinha uma certa barbada na... Barbada não é mulher de circo. Né? É uma barbada. Então eu fiquei lá, porque era de uma amiga minha, muito querida, me deu um certo brinde de ficar mais um mês depois do hospital de clínicas. Estou te falando, Felipe, de 2012. Outubro de 2012. Saí de lá em 2013 e fui para a clínica, e ali a minha ex-mulher sempre me acompanhou. Minha ex-mulher, olha só. Espetáculo, hein? Ex-mulher é para a vida toda. Eu não mereço, é pior. Filho também, ou melhor, para mim, no meu caso. Filho e ex-mulher. Tem gente que não quer ver ex-mulher. Devo a minha vida umas 2 ou 3 vezes a ela. Ana Maria. E aí eu fui para essa clínica e fiquei lá. E ela me levava. Eu não podia me mexer muito, só mexia a cabeça, os braços e tal, e o cérebro. Que, graças a Deus, continua funcionando. Mais ou menos. Aí, ela me levou o computador. Eu sabia o que era. Mas vai me trazer esse negócio aqui? Me traz um livro, me traz um gibi, um Asterix, alguma coisa. Aí ela começou a me ensinar. Aí teve um amigo meu, o Cal, que foi lá, Antônio Carlos Costa Machado. Foram lá e começaram a me amansar naquele negócio. Aí eu comecei a escrever. Eu nem sabia que eu escrevia e eu não sei escrever. E comecei a entrar no Facebook e aí comecei a ter contato com um monte de gente. Alguns já conhecia, tipo o Fernando Albrecht, Gilney Lima foi lá, Prévide também. O Gilney que faz a contracapa do livro. O Gilney faz o prefácio. O prefácio, né? E na contracapa tá maravilhoso. Se fazer sorrir para o filósofo é a verdadeira solução, meu amigo Paulo Motta, são borgense com sotaque porto-alegrense, mas, como ele se define, um plantador de lascívias, vai ocupar a cadeira de espala na Orquestra do Bom Humor. Se você conseguir ler todas as crônicas sem rir, procure um médico. Você não é normal. No entanto, se você não ler esse livro, procure um manicômio imediatamente. Você não é apenas burro, é doido de atar com camisa de força, diz o Gilney Lima. Tá bem com o Gilney, hein? Muito obrigado. E olha só, o primeiro prefácio, prepúcio, eu brinco com prepúcio, mas é o primeiro prefácio, o prefácio do meu primeiro livro foi o Albert que fez. Ficou melhor do que o próprio livro. Que aí eu conto uma história dos anos 80 o Albert é o editor hoje da Farol 3, da Albert Lopes de Almeida. Exatamente, que está ali sentadinho, me acompanhando. Acompanhando a entrevista. Por isso que eu cheguei um pouco atrasado, porque ele me disse... mas não conta sobre isso, aí não tem problema nenhum, tá tudo tranquilo. Mas a gente tem uma lua de mel com o Farol 3 Editores, que é o Paulo Prus, a Vanessa e o Albert. Então, e aí eu estava lá, comecei a teclar, esbordoar o computador e comecei a fazer amizades, muitas, e eu comecei a escrever coisas que eu nem imaginava que eu poderia escrever da maneira que eu... O Prévide me disse um negócio que eu consigo escrever conforme eu falo.
E como vocês podem ver aqui, eu falo pelas tripas do capeta, né? Falo muito, que é ruim às vezes. Então, e aí eu criei, que eu já tinha ouvido Sacripanta, o Bandalho, muita coisa de boteco, né? Expressões e tal. E aí eu comecei a guardar, aprendi como guardar. Arquivar no computador. Arquivar. Arquivar, é o termo correto. Não, rodou na memória. E aí, enfim, mas foi legal. E depois eu saí da clínica e eu comecei a juntar, com a ajuda de muitos amigos, inclusive o Albert, e fui adiante. Aí tinha escrito já o primeiro livro, levei para uma editora, a Carmen Presoto, da Vidráguas, e fui lá. E ela gostou, publicamos pela Vidráguas o meu primeiro livro. E agora esse segundo livro é muita croniqueta que eu digo, porque são historinhas que eu... Né? Tem até a página 85, eu conto um pouco da minha colostomia, que... Isso que explica, inclusive, o nome, né? As Crônicas da Pílula Lilás é por isso, né? Principalmente. Porque as pílulas que você toma depois para... essa é o caso de rejeição, para evitar rejeição? Não. Qual é o tratamento com elas? É que, na verdade, é uma palhaçada minha. Porque eu estava na clínica, então eu não tinha o que fazer. Eu inventava coisas. E todo dia, 3, 4 vezes por dia, Felipe... técnicas de enfermagem iam lá me levar pílulas. Uma amarela, uma cor-de-rosa, não sei o que. E eu comecei... Pílulas do dia a dia. Do dia a dia. E de noite eu comecei a inventar que tinha uma técnica de enfermagem que deslizava, era uma coreana. Eu ia inventar. E entre as pílulas que me levavam era a pílula lilás, que eu ficava vendo Heráclito Fortes de sunga de crochê, o Marco Maciel dançando, né, rumba... Davam barato essas pílulas. E eu descrevia. E aí colocava esses baratos, está colocando esses baratos no papel. Estão aí, né? E o pessoal gostava, se divertia muito, né? Imaginando o Heráclito Fortes dançando de sunga de crochê, que nem o Gabeira, né? Eu não conseguiria imaginar. Não, eu imaginava. Tu imaginava? Que horror isso. E isso de cara, na verdade eu nunca tomei nada alucinógeno. A não ser quando eu estava no hospital, lá no Clínicas, que me davam morfina pela dor, que eu tinha muita dor. Sim. Aí eu queria morfina o tempo todo. Mas não, às vezes eu inventava que era morfina. Porque quando eu estava na CTI, quase morri, fiquei 5 dias em coma. Sim. Mas eu me divertia com a morfina, mas eu fui saber depois que eu me divertia com a morfina. Tu fica vendo o jacaré voando, né? Tudo que tu possa imaginar. Como é que foi a tua volta do coma? Só por curiosidade, sempre as pessoas contam relatos dos mais coisas diferentes. Tu tem algum daqueles relatos mirabolantes? Um pouco. Porque... olha só, eu sempre digo, olha só, parece que estou tentando enrolar, que nem, veja bem, meu querido. Eu tinha um colega que dizia assim, meu querido, veja bem, quando ele fazia isso, ele ia te enrolar. Então, eu acordei entubado, um monte de coisa, parecia me sentir o ciborgue, o Robocop, aquele negócio. Aí eu comecei a acordei e muita gente ia me visitar, e o médico chegou e disse, olha só, os rins do cara pararam de funcionar, não tem volta, chama o filho dele, meu filho, o Lobinho, está em Rio de Janeiro, é oficial do Exército, passou na mãe, esse negócio. Veio todo mundo. Vó, tio, eu não tenho muito parente. Minha mãe é filha única, eu sou filho único, meu filho é filho único. Né? E veio todo mundo. Mas todo mundo foi comunicado. Foi comunicado para eu morrer, né? Se preparem. Se preparem. E eu não tinha herança, não tinha nada, a não ser uma coleção de gibi Asterix, coleção do Tex Willer, aquele... Pô, mas vale um caminhão de dinheiro isso, meu. É verdade. Não, isso vale um caminhão de dinheiro. E uns Pato Donald de 1931, que se fala Pato Donald, né? Mas eu era um Pato Donald. É o máximo que eu tinha. Não é pouca coisa. Não tinha coleção de um bilboquê. E aí mas acordei, não morri, claro, evidente. Aí muita gente foi lá para me dar quase extrema unção, já tinham quase me matado. Só não morri pela corrente de credores, eu devia para muita gente, os caras fizeram uma corrente de oração e eu não morri. Então, aí, enfim. E eu comecei, as pessoas começaram a me contar tudo isso, né? Que eu iria morrer. Tu não tem lembrança nenhuma disso? Não, eu não tenho. Quando eu acordei... Diferente de outras pessoas que contam
que lembram as pessoas ali no entorno delas, se despedindo. Tu já viu esses relatos, sim, né? Claro. Ou quando acorda, viu uma luz muito forte, foi lá do outro lado e voltou. Tu não tem nenhum desses relatos assim maravilhosos? Não tem. Pra sair daqui do 21h30 parecendo fantástico no domingo? Não tem. Eu tô muito bem no 21h30, pelo amor de Deus. Eu não quero fantástico. Não, vai que, né? Vai que a gente antecipa o fantástico de domingo. Não, meu Deus. Aí, não, eu prefiro 21h30, que tá ótimo. Tá bem. Felipe, e aí eu comecei a me recuperar, depois eu fui pro quarto, depois... Hoje fala, eu vou pro quarto, parece que tem sacanagem, né? Não, mas eu fui para um quarto, né? Tudo SUS, estou te falando do hospital de clínica, sim. SUS, maravilhosamente bem tratado. Então eu não tinha o que fazer. Eu ficava ali, acordado, muita gente ia me visitar. Qual era a tua experiência de escrever antes? Acho bom a gente relatar isso para as pessoas. O que tu tinha alguma experiência forte, assim, de fazer crônicas antes? Não. Tu tinha alguma coisa? Não. Eu comecei... Foi tudo uma novidade mesmo. Na verdade, Felipe... 2006 por aí, muita gente, porque eu trabalhei na Zero Hora 30 e poucos anos. E eu conhecia e convivi muito com todo mundo, de qualquer área, né, do jornal. Então, conheci. Bom lembrar que você não trabalhou no jornal, na redação, né? Eu interagia com eles. Pois é, mas você não era da redação. Não. Você era do administrativo. Eu fui gerente industrial. Do administrativo. Eu fui gerente de relações com o mercado da área comercial. Isso. Né? Mas por isso eu convivia muito com aquele pessoal lá. Por sinal, é o seguinte, talvez eu devesse ter aberto essa entrevista exatamente dando essa qualificação. Né? Porque muita gente pode dizer, o Paulo Motta trabalhou na Zero Hora e as pessoas têm essa referência, é jornalista. Não, acho que faltou essa qualificação. Não. Ele era da área industrial e interagia com o jornalismo o tempo todo, mas não era do jornalismo, não era da redação. Não sentava na frente do computador e saía escrevendo. Eu convivi com muita gente, com muita mudança, principalmente aquela mudança da máquina de escrever para o computador, né? Principalmente na área industrial, depois na redação, houve restrições, houve um monte de coisa, mas eu convivi com isso. Mas isso não vem ao caso. Então eu tinha muita história e voltas. Eu conversava com o pessoal em boteco, conversa de boteco, e contava histórias do fulano que fez isso, fulano que fez aquilo, coisas engraçadas, né? E de jornal. E muita gente me dizia, escreve um livro, mas que escrever um livro? Tu tá louco, cara? Eu sou indisciplinado, principalmente eu sou muito preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Aí, comecei, um dia... Eu comecei a escrever, depois que comecei a mexer em computador, antes de eu ficar doente, mexi em computador, mas profissionalmente, que eu tinha que fazer, ligava o computador, fazia... E os caras me disseram, cara, faz o Word, não sei o que era. Fizeram um negócio para mim, eu comecei a escrever. E aquilo era uma maravilha, porque eu comecei a escrever e aquilo para mim foi terapêutico. Estou te falando 2006, 2007, por aí. Então eu chegava, depois do meu tempo de expediente no jornal, eu comecei a escrever. Comecei a escrever o tal de livro Pândegas e Galhofas, contando as histórias de jornal, da minha vida, década de 80, início da década de 80. E aí, fiquei com praticamente um livro pronto e guardei num lugar que depois não me lembro onde, mas ficou guardado num arquivo daqueles meus lá, que eu não dominava, mas tinha gente que sabia e mexia para eu fazer. Depois eu imprimi numa gráfica de um amigo meu, era só texto, né? Não sei como é que chama. E guardei. E lá um belo dia eu peguei esses negócios que eu tinha impressos, esse texto que eu tinha impresso do meu livro e tal, e daí saiu o primeiro livro, Pândegas e Galhofas. Mas eu também nunca tive aspiração de escrever, fazer grandes obras, nada. E nem tem. E aí eu falei com a editora um dia, ela gostou e vamos fazer, e fizemos. Realmente, é pena que eu não tenho nenhum exemplar, não trouxe nenhum exemplar para tu ver. Mas aí, terminou eu no hospital, terminando a ópera, eu guardei as minhas croniquetas e tá aí o livro. Paulo, assim, o que te inspira nesse momento, né, é muito mais o fato, você é um gozador, você tem esse bom humor, o João Ney destaca isso no prefácio do livro, você tem esse bom humor, você escreve a partir de uma sacada, seja no Facebook,
seja o que você transporta para o livro. É isso. Como é que é a tua inspiração? Tu está ouvindo rádio, tu está lendo o jornal, tu viu alguma coisa na internet, né? E aí tu faz aquela frase genial, assim, isso aqui dá um texto picante. Onde é que tu te inspira? Bom, eu não sei. Eu acho que eu tenho um gene paleacístico, digamos assim. Porque eu vejo coisas, às vezes, que para todo mundo parece uma coisa séria, para mim é uma gozação, né? Tem coisas aí que eu criei. Eu tenho uma mania de juntar palavras que parecem engraçadas, né? Tipo, os gêmeos Drome e Dário tocavam um ventrículo agudo ao som de um escalopinho. Quer dizer, não tem, são palavras assim, mas tu sabe o que eu estou falando, do que eu estou falando, né? Mas é gozação, pura gozação. Muita gente me leva a sério. Esse jogo de palavras é um jogo interessante. E tem musicalidade. Caetano tem isso, Humberto Gessinger tem isso, tem muita gente que tem isso. O Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro. É mestre nesse negócio de mexer com palavras. Claro. Ele fez uma música que eu acho genial, eu gosto muito dele, da Jurassic Park. Sim. Jurassic Park é esse. Mas Jurassic Park era o filme do Spielberg. Claro. E quem não tem bom humor, e dificilmente, tem muitas pessoas que não têm bom humor, elas são sérias, elas têm 1 mais 1 é 2. Ou serão 2, ou talvez seja. Para mim, 1 mais 1 dificilmente será 2. Pode ser outra coisa. Eu acho que é por isso que eu fujo um pouco, e aí tu tem que ter uma linha, tu não pode, né, ir adiante dessa linha, que é o sério e a gozação. Muita gente me confunde o que eu escrevo, os meus textos humildes, de gozação com seriedade, né? Muita gente já me questionou e tal. E às vezes eu faço um texto sério, quase um poema, se tu tá com o coração despedaçado, ou tu quer... Mas não tem nada que eu queira ferir ninguém. Eu procuro não falar muito em política e futebol. Eu sou colorado, convicto. Mas também não é uma hora boa de colorado ficar falando texto para atiçar ninguém. Nem pensar, pelo amor de Deus. Ninguém, né? A política é um cuidado em função do teu grau de amizade com várias pessoas de várias tendências, né? De vários lados da política, de várias ideologias. Tu não quer polemizar e aí tu evita porque tu é amigo de todo mundo? É um pouco isso, é que é difícil, Felipe, porque as pessoas, elas têm muitas convicções ferrenhas. E aí, tu pega a convicção, a ideologia fica acima da razão. E quando isso acontece, já fui bloqueado. Eu não sei se eu sou bloqueado, porque eu não vejo. Eu dificilmente, porque tem muita gente, e isso é muito bom, muita gente que convive comigo via Face. Tem gente que me bloqueia, e eu nem sei quem são, porque eu não costumo entrar nas páginas, é página que se diz, né? Das outras pessoas. Eu faço a minha parte, curto as pessoas, mas muita gente tem isso por uma coisa ferrenha. Olha, se tu não é de esquerda, tu não presta. Se tu não é de direita, tu também não presta. Eu tenho as minhas convicções políticas, mas nem por isso eu vou ficar defendendo e batendo boca virtualmente com ninguém, né? Deixa as pessoas pensarem o que quiserem, né? E tenho amigos que pensam diametralmente o oposto do que eu penso. Não tem problema. E nem por isso deixam de ser meus amigos e a gente convive legal. Claro. Tem outros que não, é diferente. Se eu falar bem do fulano e não falar falar mal do... aí deu, né? Essa é uma preocupação tua, então, na real. Eu também tenho um pouco disso, né, em função de polemizar, às vezes, quando nas redes sociais, desculpa a palavra, mas nessa hora pode, é um saco, né? Porque você fica depois, assim, você tem amigo de todas as ideologias, e aí você tem que ficar o dia inteiro na frente do computador, explicando, ou revidando, ou polemizando, brigando... As pessoas têm mais o que fazer, né? Tem mais o que fazer, as pessoas têm mais o que fazer, né? Olha só, Felipe, eu lembro, eu militei, de certa forma eu militei na Libelu, década de 70, por aí, que esquina maldita, ali em Sarmento Leite, com Oswaldo Aranha, tinha o Alasca, o bar estudantil, tinha um monte de coisa. Eu ia pra lá. Eu tinha uns 17 anos, que eu me lembro. Estudava no Colégio Mauá, primeiro ano do Colégio Mauá, Rua Doutor Flores 220. Tive excelentes professores.
Mas eu ia para lá porque eu não tinha dinheiro, morava numa pensão. E... Vindo de São Borja, isso? Vindo de São Borja. Não, eu de São Borja fui para Santa Maria, de Santa Maria eu fui convidado a me retirar e vim para cá. Convidado a te retirar porque bagunçou muito lá? De São Borja também. Mas, assim, foi uma coisa assim, light, né? Como isso é pós-ditadura, foi pegada de... Não, durante a ditadura... Não, mas não tinha nada de ditadura. Não era nada de rebeldia, não era nada de luta contra a ditadura, não. Nada disso. Eu era um playboy praticamente pelado. Um playboy pelado, não, Felipe. só pra deixar claro. Claro. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Tá. Eu nunca fui preso, para tu ter uma ideia. Aliás, fui preso uma vez por arruaça. Que naquela época, estou te falando de década de 70, a gente era preso por arruaça. Hoje não, hoje é um negócio elegante, inclusive. Mas, até, te bate em palma. Fulano é arruaceiro, queimou 2 containers. Não, isso aí os caras te aplaudem. Não, naquela época não, te prendia. É diferente. Te dava um chá de banco ali, depois te mandava embora. Ninguém te torturava, a não ser tinha que ouvir um pouco de Odair José, alguma coisa assim. Mas olha só. Aí, então eu ia para aqueles botecos ali para tentar pegar alguém, né? Porque, imagina, estudante. Pegar alguém, né? Isso é namorar, viu, gente? Então, namorar, exatamente. Então tinha aquelas meninas de pegar alguém de saia vaporosa, cabelo embaixo do braço, tudo libelu, tudo trotskista, eu nem sabia o que era trotskista. E eu sentava nas mesas, aquele negócio enfumaçado, pior que cubatão, e eu ali naquela mesa olhando para aquela gente, mas inserido no contexto, né? Me sentindo um intelectual. Não sabia bosta nenhuma. Desculpe, posso falar? Não, falei um palavrão. Só pode, tá liberado. Aí, Felipe, aí eu chegava ali e eu via os caras falando em Ho Chi Minh, cara, não sei quem é, quem são essa gente que eles estão falando, mas eu ali, claro, falei, yes, caipirinha, cachaça, filando de um, filando do outro, sem um centavo. Fumando um Hollywood, ou um Minister. Bom, dali a pouco eu comecei a pensar, Gramsci. Um dia eu falei, te juro, falei uma frase, gente, Gramsci já disse que o Estado é maior do que o próprio proletariado enquanto Estado. Ele nunca disse isso. Ficou muito... sei lá, nem sei quem é Gramsci até hoje. Mas a frase dita dessa forma parou todo mundo. E eu convicto, ficaram me olhando e eu comecei a virar intelectual. Nunca mais abri minha boca para dizer nada. Claro. Não, tu tá abrindo a tua boca muito bem para dizer várias coisas e para escrever. Paulo Motta, 13 de julho é quinta-feira da próxima semana. Quinta-feira da próxima semana, né? Lançamento no Mr. Pickwick de As Crônicas da Pílula Lilás pela Farol 3 Editora. Bom, Paulo, só para fechar aqui, vamos lá. Quantas crônicas são? Eu não sei. Não tem ideia? Não. Eu gosto de ver que tu estudou a matéria para vir da entrevista. Claro. Claro, não, foi uma maravilha. Né? Bom, tema principal do livro. Tem um tema que esteja em todo o livro? Não, né? Não. Pela passada de olhos que eu dei aqui. Mas Pílula Lilás, que eu falo bastante sobre o tempo que eu estava na clínica, né? Talvez seja o que tenha mais aqui. Não, tem umas 4 ou 5 só para entender um pouco o pessoal que lê, não saber entender o porquê as Pílulas Lilás, né? Uhum. Bom, e nesse caso aqui, o segundo livro. Vem aí, tem mais croniquetas e crônicas já prontas lá no teu arquivo, lá no computador? Tem sim. Tem. Esse então é o segundo e vem outros aí. Se Deus quiser. Tu te obriga a escrever uma vez por dia, pelo menos na internet, alguma coisa? Não. No momento que eu tiver que fazer isso, eu não faço mais. Por isso que eu te falei inicialmente, Felipe, e a vocês que estão tendo a bondade de me assistir, eu sou muito preguiçoso. Né? Eu gosto de escrever quando eu tenho vontade. Então, no início tu me perguntasse, cara, como é que tu faz? Cara, é ruim, né? Mas tudo bem. Qual é o teu método? Informal. Eu não tenho método. Eu vejo coisas engraçadas e eu vou lá e escrevo. Bem-vindo ao clube da indisciplina. Né? Porque eu também não tenho essa disciplina para escrever. Eu sou totalmente indisciplinado. Eu sou disciplinado para muita coisa. Para escrever, né? Até o Albert tem me cobrado um livro aí, né? E eu não tenho essa disciplina de sentar, pensar, escrever, colocar no papel. Tudo que eu digo no rádio, muitas vezes, digo aqui, comento. Eu te escuto, né? Eu te escuto na Guaíba. Então é uma coisa assim, eu não tenho essa disciplina. Eu também não tenho.
não sou disciplinado, eu sou esculhambado. Aliás, eu acho que eu sou tão preguiçoso que eu acho que um antepassado meu foi o cara que inventou a bandeira do Japão. Já viu o que é aquilo? É um lençol com uma bola vermelha no meio. Isso aí eu faço, né? Mas foi genial, porque é uma marca que todo mundo conhece no planeta inteiro. É verdade. É aquela bandeira, ninguém confunde com Não, outra. nunca. Né? Nunca. A bandeira brasileira também, né? Mas, por exemplo, a bandeira americana, dependendo tem 5, 6 reproduções, né? Muita coisa parecida, tem outras que tem outras, né? É também. muito enigma, muita coisa. Não, a do Japão não. Do Japão você olha, bom, aquela ali é a do Japão, não tem dúvida nenhuma. O cara foi inteligente. Paulo Mota, sucesso, sessão de lançamento, portanto, fila de autógrafo chega cedo, né? Porque o homem tem bastante amigo, então vá para a fila cedo. Quinta-feira da próxima semana, 13 de julho, no Mr. Pickwick, no Shopping Olaria, Nova Olaria, como você desejar. Eu já chamo de Olaria, porque Nova faz tempo que está lá inserido em Porto Alegre. Né? Horário? É das 18 às 21. 18 às 21. Isso. Tá bom. E quem quiser me adicionar, desculpe, quem quiser me adicionar no Face é Paulo Mota, com 2 T's, que eu tô com a cara do Papa. É verdade. É verdade. A gente coloca aí para todo mundo. Vamos colocar o teu perfil aí para todo mundo saber que é tu mesmo aquele perfil. Posso contar uma piada antes claro. de... Não tem palavrão nem nada. Tá. Eu também você não pode gosto fazer o que você quiser aqui. Opa! Você tá liberado. Conta a piada e vamos encerrar o programa para cima. Então. Não, o pai pegou o menino, entraram no barquinho e foram pescar. Quando voltaram, o menino entrou em casa com a orelha desse tamanho. A mãe olhou para ele: meu filho, o que foi isso? Um marimbondo. E te mordeu? Não, o pai matou com o remo. É ruimzinha, mas tudo bem, era o que tínhamos. Paulo Mota, obrigado. Meu amigo, eu que te agradeço, agradeço a vocês. Sucesso sempre. Com Obrigado. o Paulo Mota eu encerro o programa de hoje. Fique agora com o Guaraci Andrade, 21h30. Volta amanhã no oferecimento da Celulose Rio Grandense. Obrigado a você pela sua sintonia. Até lá.